Eu quero trazer um pensamento, uma palavra. Esses dias atrás eu estava com alguns irmãos ali no Rio Grande do Sul, na cidade de Carazinho e Não Me Toque, e conversando com alguns irmãos ali, eles começavam a perguntar uma coisa e outra tal, e aí num período antes de uma ministração do culto da noite, eu no hotel, geralmente com alguns irmãos, estava ali com Samuel, e aí eu montei ali um pensamento e compartilhei à noite. Aí durante essa semana eu fui reestruturando esse pensamento e conversando um pouquinho com Deus e perguntando algumas coisas para Deus. Eu quero compartilhar isso com vocês nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amados, Deus, somente Deus é Deus. Agora, existem duas coisas que eu e você precisamos aprender em relação a Deus. Então, primeiro, quem é Deus? Como é que você vê Deus? Em segundo lugar, como é que Deus vê você? Isso é muito importante para esse nosso relacionamento com Deus. Eu quero ler o texto, por gentileza, de Gênesis 17:1. Deus falando com Abraão, o patriarca Abraão. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse: me diga uma coisa, você investiria num homem de 99 anos de idade? Você, empresário, contrataria esse homem na sua empresa? Sim ou não? Não. Olha como Deus pensa diferente de você. Deus vai atrás de um homem com 99 anos de idade. Quando eu e você desprezamos algumas pessoas, desprezamos algumas coisas, Deus não despreza. Deus diz assim, com 99 anos de idade, apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade. Abraão, seja íntegro, seja íntegro. Esse texto bíblico mostra claramente que Deus sempre tomou a iniciativa de se auto-revelar ao homem. Amados, nós seres humanos, por nós mesmos, jamais poderíamos descobrir Deus, jamais poderíamos encontrar Deus. É Deus que se revela a nós. Desde o Éden, Deus vai atrás de Adão depois do seu pecado e diz assim: Adão, onde você está, Adão? Aonde você está? Deus sempre se revelando ao homem. O homem sozinho não tem condições de encontrar, de achar Deus. Por isso Deus se revela aqui ao patriarca Abraão. E Deus não somente diz que Ele, Deus, existe, mas também diz quem Ele é. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus queria que Abraão soubesse que Ele é Deus e somente Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Se Ele é o Todo-Poderoso, significa que os demais poderes estão debaixo de Deus. Tudo que enfrentamos na vida está debaixo do poder de Deus. Cada desafio, cada probleminha, cada luta, cada preocupação, tudo que passamos pela vida está debaixo do poder de Deus. Eu diria aleluia. Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nada supera o poder de Deus, absolutamente nada supera o poder de Deus. Então, queridos, como eu disse, agora existem duas coisas importantes sabermos: como nós estamos vendo Deus e como Deus nos vê. Como é que eu vejo Deus e como é que Deus me vê? Por que isso é importante? Porque existe uma palavrinha chamada relacionamento. Relacionamento. E como vemos Deus determina o nosso relacionamento com Ele. Como Deus nos vê, nos faz saber que Deus acredita e confia em nós. Isso é importante, pois não basta sabermos sobre como Deus nos vê, é necessário saber que Deus acredita, que Deus confia em nós. A Bíblia Sagrada mostra em Gênesis até Apocalipse que Deus busca estabelecer parcerias com o homem para realizar os seus planos, os seus projetos sobre a terra. Isso é importante sabermos. Deus, Ele abençoa pessoas através de pessoas. Se você vem na igreja mês após mês após mês e cruza os braços e nunca se envolve em nenhuma programação da igreja, pessoas que poderiam ser abençoadas por você não estão sendo abençoadas porque você cruzou os braços. Porque tudo que Deus faz
Ele faz através de nós. Deus, Ele nos usa como parceiros, Ele busca parceiros. Deus, Ele busca, queridos, pontos de contatos na terra, pontos de conexão na terra, para que através desses contatos, homens e mulheres, Ele possa fluir, tocar, manifestar a graça, o amor, o poder, as soluções que Ele, Deus, possui. É necessário então acreditarmos naquilo que Deus acredita. Por exemplo, por que foi que Deus me criou? Se eu não souber por que foi que Deus me criou, eu não saberei porque Jesus Cristo fez o que fez. Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Saber por que Deus nos criou é o fundamento mais importante da nossa existência. Saber isso muda a nossa maneira como vemos a nós mesmos, muda a maneira como nós vemos o mundo, e somente assim nós poderemos crer corretamente. Agora que eu sei que Deus é todo-poderoso, agora que eu sei que Deus acredita em mim, confia em mim, eu posso estabelecer um relacionamento com Ele. Eu posso agora começar a cultivar uma comunhão com Deus. Isso me leva a crer em Deus. E crer é muito importante, amados. Nós somos crentes, nós somos daqueles que creem. Se você desistir agora, qualquer área da sua vida, se você desistir agora, você sabe o resultado. Se você perseverar, você crê que o resultado vai ser extraordinário. Você está com problema no casamento? Ah, estou. Se você desistir agora, você sabe qual é o resultado. Se você perseverar, você crê que Deus vai fazer do seu casamento algo extraordinário. É assim. Porque nós somos aqueles que creem, daqueles que confiam em Deus, daqueles que creem. E precisamos aprender a crer corretamente. Por isso, tenha um pensamento correto sobre você mesmo. O pensamento, ele sempre cria uma imagem. Uma imagem cria o destino. Por isso, um pensamento correto sobre você mesmo e sobre Deus determina o seu destino. O seu destino no casamento, o seu destino na sua profissão, no seu chamado, no seu ministério, nos seus relacionamentos. Tudo isso através do que você pensa. Você pensa, você imagina, e isso produz um destino. Isso produz um resultado. Portanto, a fé, ela é muito importante nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque é a fé que produz confiança. Sem confiança não existe relacionamento. A base onde se constrói um relacionamento é confiança. Sem confiança não existe relacionamento. E a Bíblia Sagrada diz que se não crermos em Deus, não é possível existir um relacionamento com Ele. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Por isso, é importante nós confiarmos em Deus. A nossa fé leva a confiança ao relacionamento. E esse relacionamento com Deus produz um fruto. Pergunta para mim qual? Paz. Paz. Se você anda muito aflito, muito ansioso, é porque você não está confiando totalmente em Deus. E você não está confiando totalmente em Deus porque você não está tendo um bom relacionamento com Deus. E por você não estar tendo um bom relacionamento com Deus, você não está tendo paz. É quase que matemático. Quando Jesus Cristo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou a paz como o mundo dá, Jesus está dizendo que a paz dele, a paz de Cristo Jesus, se baseia na confiança. A paz do mundo não. A paz do mundo se baseia em resultados. Tem lá um grande resultado, firmou lá um contrato, conseguiu um emprego, passou no vestibular, se formou. Esse resultado produz uma paz, mas essa paz é momentânea. É uma paz passageira. A paz de Cristo Jesus não se baseia em resultados. A paz de Cristo Jesus se baseia em confiança, relacionamento com Ele. Por isso que a Bíblia diz que a paz de Cristo é diferente da paz do mundo. Quando confiamos em Deus, aceitamos que Ele vive a vida dele em nós, que
Queridos, isso aqui é muito sublime, é muito importante. Eu confio em Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, eu creio em Deus, eu sei que Deus é todo-poderoso, eu sei que Deus me ama. Agora então, eu começo a perceber Deus de forma diferente. Eu já não quero que Ele faça algo para mim. No último culto, dia 31, nós trabalhamos um pouco esse pensamento. A igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor Jesus, eu e você, que somos membros do corpo de Cristo, muitas vezes nós parecemos mais mendigos, pedintes, do que reis e sacerdotes. Debaixo do governo do homem, Deus disse: governe sobre as aves, governe sobre os peixes, governe sobre os animais, governe sobre toda a terra. Queridos, Deus, Ele criou todas as coisas e entregou a nós. Deus, Ele não criou nada para Ele. Quem de nós, por exemplo, quando pensamos em ter filhos, qual pai, qual mãe aqui que pensou o seguinte: olha, vamos ter então, no nosso casamento aqui, vamos ter 4 filhos. Eu quero pelo menos umas 2 meninas, 2 meninos. Aí os meninos vão lavar o carro, vão cortar grama, vão cortar lenha. As meninas vão lavar roupa, vão limpar a casa. Quantos de vocês, ao planejar filhos, pensou o seguinte: nós vamos ter filhos para nos servir? Quantos? Levante a mão. Quantos? Se o marido foi levantar a mão, a mulher, não. Quando você planejou ter um filho e ter uma filha, você não planejou ter um servo, um escravo. Não. E por que você acha que Deus planejou você para ser servo dele? Deus... Eu tenho esse passado histórico na minha vida cristã. Nós orávamos assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aqui está o teu servo, aqui está a tua serva na tua santa presença. Imagina o meu filho chegar para mim e dizer assim: Pai, aqui está o teu servo na tua augusta presença. Eu vou medir a febre dele, ele deve estar com febre, ele está delirando, algum problema. Não é? O nosso desconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos dificulta o nosso relacionamento com Deus, dificulta crermos corretamente. Por isso eu e você não temos tido bons resultados na nossa fé cristã. Se eu acho um absurdo pensar em ter um filho para me servir, por que eu acho que Deus pensou em me salvar para servir Ele? Vamos entender isso. Enquanto eu estou aprendendo a jornada cristã, enquanto eu estou aprendendo a caminhada cristã, aí sim eu estou servindo. Gálatas capítulo 4 diz isso. Mas depois que eu aprendi, depois que eu me amadureci, depois que eu sei, me foi revelado, aí eu trabalho em unidade com Deus, em parceria com Deus. No primeiro estágio somos servos, sim, claro que sim. Mas quando nós saímos da meninice, da infantilidade, do estágio pueril, aí nós estamos no estágio onde eu e você conversamos com Deus. Lembra daquela história, Deus conversando com Abraão? Abraão dizendo assim: Deus, se tiver 50 pessoas lá, o Senhor não destrói? Não, Abraão, não destrua. Se o Senhor tiver 40 pessoas lá, o Senhor não destrói? Não, não destrua. Ele arrazoando, conversando com Deus. Olha a maturidade desse homem, a grandeza desse homem. Os dois planejando algo juntamente. Quando nós atingimos a maturidade, já não somos mais servos, nós executamos a vontade perfeita de Deus. Queremos que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus.
Queridos, a nossa identidade não está naquilo que fazemos e muito menos naquilo que temos. A nossa identidade está em quem somos. Por isso nós fazemos. Somos, por isso nós fazemos. Somos, por isso nós temos. A Bíblia Sagrada diz que somos filhos de Deus. Isso mesmo, Deus é o nosso Pai Celestial. Entendendo isso, nós estamos aptos a entender, por exemplo, o que é louvor, o que é adoração. Nós adoramos Deus porque Ele é. Nós não adoramos Deus para que Ele faça alguma coisa. Não. Adorar não é manipular. Adorar é reconhecer. Eu vou adorar a Deus, aí Deus vai me abençoar. Não, você está querendo manipular Deus. Eu adoro a Deus porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é santo, Ele é reto. Ele é meu Pai Celestial. Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo está em Atenas, a capital da filosofia, a capital do conhecimento humano, e ele vai para um lugar chamado Areópago, e ali então ele prega essa mensagem. Estavam ali grupos de filósofos, estoicos, epicureus, questionando o que ele estava falando. E aí deram a palavra para ele, deram o microfone para Paulo, e Paulo prega essa mensagem. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. Queridos, isso que eu estou dizendo, eu e você precisamos crer nisso, internalizar. Mas a ciência diz que teve uma explosão, um Big Bang, e aí surgiu o mundo, e bebebé. Mas olha o que a Bíblia diz. Fique, meu irmão, minha irmã, fique com a Bíblia, fique com a verdade, fique com a palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Olha lá, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. E quem que é esse Deus? Aleluia! Ele é o nosso Pai. Ele é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha o próximo versículo. Ele não é servido por mãos humanas, por mãos de homens. Deus, aqui está o teu servo. Ele não é servido por mãos de homens. Deus, aqui está a tua serva. Ele não é servido por mãos de homens e nem de mulheres, como se necessitasse de algo. O que Deus precisa? O que eu posso dar a Ele? Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Meu Deus, isso significa que Deus não é suprido por nós, mas sim é Ele quem nos supre. Meu irmão, minha irmã, eu já fiz isso no passado. Não sei se você já fez. Já ficou de mal com Deus, assim meio bicudinho? Não vou no grupo, não vou na igreja, não vou não sei o quê, não vou mais ofertar, não vou mais dizimar. Quero ver como Deus vai viver sem eu. Deus é que é a fonte supridora. Não sou eu que sustento Deus, é Deus que me sustenta. Vejamos que Deus não necessita ser servido por mãos de homens. Claro, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse texto diz que Deus nos dá. Ele nos dá vida, nos dá o fôlego e nos dá as demais coisas. Entenda isso esse ano. Comece esse ano botando isso na sua cachola, na sua cabeça. Entenda isso. Deus nos dá todas as demais coisas. Quando você olhar a sua casa, o seu carro, isso, aquilo, um bem, uma propriedade que você tenha, nunca pense que foi a sua capacidade que conquistou aquilo. O texto sagrado está dizendo: Deus nos dá as demais coisas, e fôlego e as demais coisas. O seu trabalho Ele que te deu, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a sua saúde, o fôlego, o dinheiro que você tem, os recursos que você tem, foi Ele, Deus, quem te deu.
É isso que a palavra de Deus nos ensina. O versículo 26 diz: de um só ele fez todos os povos. De um só. Isso a ciência já prova, queridos. A ciência já confirma. Ei, a humanidade descende de um homem só, Adão. Então você não tem que olhar para alguém que é muito alto, muito baixo, muito isso, muito aquilo, a pele de uma cor, o olho de uma cor, achando que você é superior. Superior a quê? De um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Você nasceu no Brasil, sabe por quê? Porque ele disse que você deveria nascer no Brasil. Está escrito aí, amados. E o lugar que o homem deveria habitar. Você vai nascer na China, você vai nascer em algum país da África, você vai nascer no Brasil, você no Canadá. Mas eu gostaria de ter nascido no Canadá, Pio. Está 60 graus abaixo de zero lá. Ele colocou você no Brasil. E não é para você falar mal do Brasil. E não é para dizer que o povo brasileiro não vale nada. Ele nos colocou aqui, Ele nos ama, nós somos filhos dEle. Ele cuida de nós. No Brasil tem corrupção, tem isso, tem aquilo, eu vou mudar do Brasil. Se você mudar do Brasil sem a permissão de Deus, você não vai se dar bem. Se Ele colocou você para viver no Brasil, somente Ele pode dar a permissão para você morar em outro país. É assim. É assim. Até mesmo onde moramos, foi Deus quem estabeleceu. Versículo 27. Deus fez isto para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos nele. Nele. Como disseram alguns dos poetas de vocês, disse Paulo, né? Também somos descendência de Deus. Somos descendência de Deus. Este verso fala da nossa dependência total de Deus. Em Deus nos movemos, em Deus existimos. E muito mais, o texto sagrado diz que nós somos filhos de Deus. Somos descendência de Deus. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele cuida bem de cada um de nós, porque nós somos descendência dEle. Viva cada mês deste ano, cada semana deste ano, cada dia deste ano, dizendo: eu sou descendência de Deus, eu sou filho de Deus. Olha os versículos, versículo 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura, uma imagem de ouro, uma imagem de prata, de pedra, feita pela arte e imaginação humana. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Não. Se Deus precisa de servo, isso significa que Ele não dá conta do serviço que Ele tem que fazer. Deus pede que o busquemos somente para Ele compartilhar a vida dEle conosco, compartilhar a alegria dEle com você e por você, compartilhar a vida dEle com você. Por isso é que devemos buscar a Deus. Acreditar no que Deus acredita a meu respeito é a razão de eu existir e avançar nessa vida. Quando soubermos que Deus nos serve, muito mais do que servimos a Ele, também saberemos como servir as pessoas. Quando soubermos que Deus nos serve, também saberemos desfrutar da nossa herança na pessoa de Cristo Jesus. Vamos ver mais um pouquinho esse conceito de servo. Lucas, Evangelho de Lucas, Jesus conta esse texto. Qual de vocês que tendo um servo, a palavra ali é doulos no grego, doulos é escravo, que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar no campo à tarde, cansado, ele chega e você vai dizer assim: vem agora e sente-se aqui à mesa para comer. Você preparou um jantar para o teu escravo. Quem faria isso? Jesus pergunta. Ninguém faria isso. Olha o versículo seguinte. Ao contrário, você não dirá: prepare o meu jantar,
apronte-se, sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você poderá comer e beber? O escravo trabalhou o dia todo no campo, arando, cuidando das ovelhas. Ele chega em casa, ele vai preparar o teu jantar. Depois que ele servir você, depois que você comer, aí ele vai comer. Olha o versículo seguinte, por gentileza. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Queridos, não existe recompensa para o trabalho de servo. Não existe. Por isso que Jesus diz: já não vos chamo de servos. Por isso que nós somos filhos. Quando fazemos a obra como servos, não existe valor. A obra do servo é inútil. Toda obra, por mais diligente que seja, não passa de obra sem valor. A única obra que Deus aceita é a obra de reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 1 fala disso. Olha o texto de Apocalipse, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Jesus Cristo é o primogênito entre os mortos. Ele é o soberano dos reis da terra. Quem são esses reis no plural? Diga eu. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, diga amém. Ele nos libertou dos nossos pecados, diga amém. O sangue de Jesus está sobre a minha vida, sobre a sua vida, diga amém. Olha o próximo versículo. E nos constituiu, nos estabeleceu, nos fez reino sacerdotal. Um reino de reis e sacerdotes. Para o quê? Ele recebe serviço de quem? De rei e sacerdote. Não de servos. Ele recebe serviço de rei e sacerdote. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Por isso Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes. Certa feita, Maria foi atrás de Jesus, preocupada com ele. Lucas 2:49 diz assim: e Jesus lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Aqui tem uma lição. Deus é o que? Teu Pai. E o que você faz com os negócios do seu Pai? Você se envolve. Você trata dos negócios do seu Pai. É muito diferente estar nos negócios de Deus como servo e estar nos negócios de Deus como filho. É muito diferente. Servir como servo e servir como filho. Jesus disse: eu estou trabalhando como filho, eu estou trabalhando nos negócios do meu Pai, porque eu sou herdeiro do meu Pai. Indiretamente ou diretamente, eu estou trabalhando nos meus próprios negócios. Irmãos, quando nós evangelizamos, nós estamos trabalhando nos negócios do nosso Pai. Quando nós nos unimos como igreja, como corpo de Cristo, nós estamos trabalhando no negócio do nosso Pai. Quando você está trabalhando no grupo de serviço, quando você está trabalhando na música, no louvor, está trabalhando na escola bíblica infantil, nas frentes de evangelização, você está trabalhando nos negócios do seu Pai. É isso que nós precisamos entender. Hoje nós servimos, sim, claro, mas nós servimos como filhos. Não porque Deus necessita, mas porque nós podemos honrá-lo com o nosso serviço. O nosso serviço é um ato de amor voluntário ao nosso Pai Celestial. Nós servimos porque administramos juntamente com o nosso Pai os negócios do Pai, que também são os nossos negócios. Nós servimos porque administramos a nossa herança juntamente com o nosso Pai. Não servimos para obter algo de Deus, servimos por puro amor, por pura paixão, porque nós queremos ver os negócios do nosso Pai prosperar e crescer. Servimos porque Deus, somente Deus, é Deus e não há outro Deus. Agora, Deus Todo-Poderoso é nosso Pai, nós somos filhos. E sabe de uma coisa? Deus, Ele nos deu capacidade, Ele nos fez capazes para receber dEle, para recebermos, obtermos dEle. Agora que sabemos que Deus é todo-poderoso, que somos filhos, saibamos também que Deus nos criou com capacidade de administrar aquilo que Ele nos deu.
Essa capacidade se evidencia quando entramos em contato com os pensamentos de Deus. Pio, como eu sei que eu sou capaz de administrar os negócios do meu Pai Celestial? Pensando como Ele pensa, tendo unidade em pensamento. Isso é muito, muito importante. O salmista no Salmo 139, versículos 13 e 14, ele diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste quando eu estava onde? No ventre da minha mãe. Versículo 14: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Diga admirável. Diga assombroso. Diga admirável. Diga assombroso. Deus fez a mim e a você de modo admirável, de modo assombroso. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Amados, a palavra hebraica para admirável, que outra versão é traduzido por assombroso, é yaré. Ele diz assim: eu criei você para você ser temido, para terem medo de você. É isso que está escrito ali. Quem ter medo de você? Pergunta quem? Satanás e seus demônios. Deus criou você para o diabo ter medo de você. É o que está escrito ali. De modo assombroso, de modo admirável, para você ser honrado, respeitado, reverenciado por principados, potestades, por todos os poderes que estão abaixo de Deus, para você ser honrado, admirado e respeitado. É isso que o texto sagrado diz. Inclusive para você inspirar respeito aos seus irmãos, aos seus semelhantes. Os poderes das trevas querem influenciar os nossos pensamentos, querem que pensemos contrário aos pensamentos de Deus. Mas olha o Salmo 139, 17, diz assim: como são preciosos para mim, ó Deus, os teus? Os pensamentos de Deus são preciosíssimos. Como é grande a soma dos seus pensamentos. O rei Davi revela um dos segredos mais importantes que ele alcançou, como um grande rei, como um grande homem. Como se ele estivesse dizendo para mim e para você: sabe qual é o meu segredo? O meu segredo é que eu invisto tempo para descobrir como Deus pensa. Eu quero pensar como Deus pensa. Eu quero pensar como Deus pensa. Deus, queridos, veja isso. Deus, Ele não pensa em problemas. Deus, Ele não pensa em fracassos. Deus, Ele não pensa em impossibilidades. Deus, Ele não pensa em incapacidades. Deus não possui dúvidas. Deus não tem incertezas. Quando eu penso em dúvida, em incerteza, em impossibilidades, em fracasso, em problemas, saibamos que estes pensamentos não são pensamentos de Deus. Vocês lembram quando Jesus estava com uma multidão num lugar desértico, sem habitação, 15 mil pessoas aproximadamente, e Ele disse para os discípulos: vamos dar de comer a eles. Aí Filipe disse: temos aqui só 200 denários, nem bastariam para dar de comer. Se tivéssemos o dinheiro, não teríamos onde comprar o pão. Se tivéssemos aonde comprar o pão, não teríamos o dinheiro. E aí Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Jesus sabia o que fazer. O trono de Deus, Deus não tem problemas, amados. Você acha que Deus está roendo as unhas? Você acha que Deus coloca a mão na cabeça e diz assim: meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Deus não tem problemas. Por isso que em Provérbios capítulo 23 diz: porque como pensa sua alma, assim você é. Tem estudos científicos que dizem que 50% dos estudantes de medicina, a metade de uma turma, de uma classe de medicina, no primeiro ano de medicina, quando eles começam a estudar algumas doenças, algumas patologias, eles começam a ter os sintomas das doenças no corpo deles. Eles começam a estudar a doença e dizem: olha, essa doença é assim, assim, os sintomas são esses. Acho que eu estou com essa doença. 50% deles começam a sentir os sintomas das doenças que eles estudam.
Você já começou a pesquisar muito sobre doenças no YouTube, na internet, não sei o quê? Daqui a pouco você começou a sentir aquelas doenças? O ataque cardíaco é um formigamento aqui na mão, e dói aqui, dói no cotovelo e tal. Dali a pouco você diz, puxa vida, estou com uma dor aqui, está formigando e tal, acho que estou tendo um ataque. Pensamentos. Por que você acha que a televisão, a mídia, é construída do jeito que é construída? É construída do jeito que é construída simplesmente para você pensar como eles querem que você pense, como eles pensam. Vamos ver um exemplo. Donald Trump. Tudo que o brasileiro conhece de Donald Trump é através da nossa mídia, e a nossa mídia odeia Donald Trump. Vai nos Estados Unidos. Os americanos adoram Donald Trump. A economia crescendo como nunca. Bolsa de valores cresceu num ano como nos últimos 20 anos não tinha crescido. Desemprego caiu como nunca tinha caído até então. Mas o que nós conhecemos do Donald Trump? Através de algumas emissoras de televisão. E você acha que o que eles estão falando é verdade, mas é mentira. É mentira. Não é interessante? Porque conforme você pensa, você imagina. E conforme você imagina, você cria o seu destino. Por isso que nós temos que pensar os pensamentos de Deus. Você consegue imaginar se os pensamentos não afetassem as nossas vidas, Deus não nos orientaria sobre o que devemos pensar. Deus não tem problemas, Deus não tem incapacidades, Deus não pensa em dificuldades, em limitações. Como é que Deus está vendo o seu ano de 2018? E como é que você está vendo? Como Deus está pensando sobre esse ano e como você está pensando sobre esse ano? A Bíblia nos orienta o que devemos pensar. Filipenses 4:8, e agora nós vamos encerrar. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, não fofoca, verdadeiro. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Outra versão diz, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Mais uma vez esse texto, por gentileza, mais uma vez. Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, essas coisas, aleluia. Aleluia. Você crê que Deus está no controle cada dia desse ano da sua vida? Amém? Você crê que Deus cumprirá tudo aquilo que Ele tem prometido a você? Amém? Então você pode se alegrar hoje, agora, por tudo aquilo que vai acontecer esse ano. Aleluia! Aleluia! E lembre-se, eu penso como Deus. Isto cria relacionamento, cria confiança. Eu creio em Deus, eu sou filho. E qual é o fruto desse relacionamento? Paz. Olha o texto de Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
Amados, olha o que Deus está dizendo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o nosso Pai Celestial, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Aleluia! Você pode imaginar esse Deus grandioso, glorioso, que se curva para ver as estrelas, esse Deus que é o nosso Pai Celestial. Ele diz: sabe de uma coisa? Eu tenho planos para você. Eu tenho planos para você, diz Deus. Deus tem planos para nós. Por isso, querido, nós temos que mergulhar na palavra de Deus, conhecer a mente de Deus, os pensamentos de Deus, saber quem Ele é, saber quem nós somos, e andarmos nesses planos, trilharmos esses planos. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 4, não deem lugar ao diabo. A palavra lugar aqui no grego é topos. Topos significa terra, espaço. Não dê espaço para o diabo. E quando é que o diabo tem espaço? Ele ganha terra, espaço na minha vida quando eu começo a pensar os pensamentos do inferno, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, pensamentos de doença, pensamentos... Quando eu penso os pensamentos de Deus, eu digo: Satanás, eu estou coberto com o sangue do Senhor Jesus. A minha esposa, os meus filhos estão cobertos com o sangue do Senhor Jesus. A comunhão cristã Aba está coberta com o sangue do Senhor Jesus. Cada membro dessa igreja está coberto com o sangue do Senhor Jesus. Nós fomos resgatados do império das trevas e fomos trasladados para o reino do Filho, do seu Filho amado. Nós estamos debaixo da influência do reino de Deus e não do reino das trevas. Satanás, pegue tudo aquilo que você colocou na minha vida, nos meus negócios, nos meus projetos, e vá embora agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu te resisto em nome de Jesus. Saia da minha vida, saia da minha família, saia da minha agenda, saia dos meus projetos, saia dos meus sonhos, saia do meu ministério, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Afasta-te. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom